Mais cedo nós falamos sobre Danilo, a sua possível vinda para o Verdão, e agora nós vamos falar sobre Emiliano Martinez. E vale lembrar que nós vamos complementar esse vídeo aqui com algumas informações que saíram agora à tarde sobre a possível vinda do Danilo para o Verdão. Então fique com a gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço por gentileza aquele protocolar de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça o check-in aqui, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e deixa o hyper, que é muito importante para que a gente possa atingir outros palmeirenses. Um pouco mais cedo agora surgiu uma notícia de que Emiliano Martinez entra na mira do Betis e pode deixar o Palmeiras após a Copa do Mundo. Mais um jogador aí que quase não teve muitas oportunidades com o Abel. Gosto muito desse jogador, eu acho que ele tinha um potencial enorme, mas parece que não caiu nas graças da comissão técnica do Verdão, né? Lembrando que nós vamos falar sobre o Danilo e o seu comentário é muito importante sobre essa notícia, porque eu vejo que muita gente acha que vale a pena comprar o Danilo, outros acham que não, enfim, seja aqui a sua voz, então comenta bastante sobre a possível vinda do Danilo por 30 milhões de euros, é grana pra caramba, hein? Será que vale a pena por um volante? Mas agora nós vamos falar sobre o volante uruguaio Emiliano Martinez. Volante uruguaio agrada o clube espanhol, que avalia investir cerca de 48 milhões para tirá-lo do Verdão. Eu repito, novo e para mim tem um grande potencial, mas infelizmente não caiu nas graças da comissão técnica. O que vocês acham desse jogador? Concordam comigo ou discordam de mim? Fiquem à vontade também para comentar. Mesmo sem entrar em campo pela seleção uruguaia na Copa do Mundo, Emiliano Martinez vem ganhando destaque fora das quatro linhas. O volante do Palmeiras despertou interesse do Real Betis da Espanha e pode se tornar alvo de uma investida do clube europeu após encerrar a Copa do Mundo. De acordo com o jornal Manu Colchon, o Diário de Sevilha, o nome do uruguaio agrada a diretoria do Betis para reforçar o setor do meio-campo. A publicação aponta que o valor da negociação pode gerar em torno de 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais na cotação atual. Convocado pelo Marcelo para disputar a Copa do Mundo, o Emiliano Martinez ainda não foi utilizado pela seleção uruguaia. O meio-campista permaneceu no banco de reserva no empate contra a Arábia Saudita e Cabo Verde também, pelo grupo H da competição. E eu acho que nem vai ganhar oportunidades, né? Após a Copa, Emiliano Martinez pode reforçar o Betis, diz jornal espanhol. Então, a notícia gira em torno de tudo isso aqui, sobre a possível saída do Emiliano, e eu gostaria muito da opinião de vocês, até porque a reviravolta no Palmeiras levou o Emiliano Martinez para a Copa do Mundo. Em 2026, o camisa 32 disputou 17 partidas pelo Palmeiras antes da paralisação para a Copa do Mundo. Foi titular e atuou durante 90 minutos na partida contra o Flamengo e Chapecoense, deixando boa impressão junto à comissão técnica. Contratado junto ao time da Dinamarca em 2025 por aproximadamente 43 milhões de reais, Emiliano Martinez possui vínculo com o Palmeiras até 2029. Então, o Palmeiras contratou esse jogador por 43 milhões e tá tentando e vai provavelmente vendê-lo aí por 48. Então, recebeu uma bonificação aí, mas não tudo que talvez ele mereça, né? O Palmeiras mereça por esse jogador, até porque vale lembrar, como eu disse, infelizmente não teve muitas opções, né? O Abel Ferreira, pelo que eu entendo, pelo que eu vi, não agradou muito. Não se agradou muito com esse jogador aí. E você? O que vocês acham do Emiliano Martinez? Um jogador ok para compor o plantel do Verdão? Ou vocês acham que não? Vale negociar o jogador e deixar ele viver a vida dele? Fiquem à vontade para comentar. Agora, repito, sobre Danilo, eu acho que está esquentando cada vez mais a possibilidade dele vir para o Palmeiras. Hoje eu vi uma reportagem do Flamengo aí, os flamenguistas fementando, falando que o BAP deu carta branca para poder contratar esse jogador, que não interessa quanto vai investir. Já virou uma coisa meio que pessoal, né? Do Flamengo querer disputar agora o jogador com o Palmeiras. Já que não tem como disputar dentro de campo, no momento, eles querem disputar fora de campo.
O Danilo até postou uma foto com a gola com a camisa do Palmeiras. Enfim, eu creio, cara, que é uma briga desnecessária, porque o próprio jogador já demonstrou carinho pelo Palmeiras. Óbvio que dinheiro fala mais alto, mas o próprio jogador já demonstrou muito carinho pelo Palmeiras. Então, eu separei alguns vídeos para vocês verem sobre a volta do Palmeiras ontem e o que o Palmeiras está planejando aí para o restante do ano, e também sobre o Danilo, novidades sobre o Danilo. Fique aí e comenta, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu! Mas no Palmeiras acabaram as férias, hein? Janice de Castro, boa noite para você. Como é que tá o Verdão para a sequência da temporada, hein? É isso mesmo, Michele. Depois de 24 dias de férias, o Palmeiras se reapresentou ontem à noite, bem na hora do jogo da Seleção Brasileira. Por que à noite? Para cumprir aquele período de jejum, já que hoje pela manhã os jogadores passaram por exames de rotina. No elenco, 2 novidades: o zagueiro Barbosa, ex-Botafogo, e o retorno do goleiro Kaique, que é cria da academia. Ele estava emprestado ao Nacional de Portugal e voltou com a promessa de que vai ganhar mais oportunidades no clube. E na reapresentação, muitos desfalques, né? Os 7 jogadores que estão disputando a Copa do Mundo, né? O Piquerez, Emiliano Martínez, Arias, Maurício, Gustavo Gomes, o Ramon Sosa e o Flaco Lopes. E o lateral direito Giai, né? Que estava treinando com a seleção argentina. Ele ganhou mais uns dias de folga e teve também um desfalque, a ausência do Marlon Freitas, o volante, que foi liberado pelo Palmeiras por conta do falecimento da mãe. E agora o Palmeiras volta a treinar, né? Vai ficar um bom tempo treinando até o retorno do Brasileirão no dia 23 de julho contra o Coritiba, fora de casa. Michele, haja treino! Acabaram as férias, Alex. É importante agora já voltar, já ir pegando o ritmo. Ninguém vai reclamar que está cansado, porque tiraram bons dias de descanso, né, Alex Miller? É o panorama dos sonhos, né, de todo treinador que reclama durante o ano que não tem tempo para fazer nada. O Abel. Então, por isso, o Abel sempre fala, né, do tempo de preparação, de treinamento, e tendo esse período de descanso e mais agora, esse tempo para treinar, afinal de contas, o Palmeiras só volta a jogar oficialmente daqui a um mês, então o Abel pode fazer o que quiser. Claro que tem o prejuízo, entre aspas, de não poder contar com muitos jogadores que estão nesse momento trabalhando na Copa do Mundo, jogando a Copa do Mundo, né? Alguns dos seus titulares não se apresentaram e vão demorar para se apresentar, porque a tendência é de que quando eles terminarem a participação deles na Copa, eles tirem esse período de férias que não puderam tirar e que os outros tiraram. Então, para treinar mesmo com todo mundo junto, vai ser mais em cima do momento em que a bola for rolar, talvez faltando 10 dias, né? Assim, aí todo mundo vai estar junto para trabalhar, treinar e se entrosar de novo para a sequência da temporada. Mas enfim, é o tempo que o Abel tem para pensar direitinho no que fazer nas competições do segundo semestre. E o Abel deve estar muito orgulhoso dos gádios dele, dos jogadores, porque muitos se reapresentaram antes do tempo, antes da reapresentação oficial. Já se apresentaram lá para fazer atividades presenciais. Estavam machucados, principalmente. Sim. Aí o Vitor Roque trocou férias por tratamento, treinamento, quer voltar 100%. O Paulinho também queimou boa parte do descanso dele para se preparar. Bruno Fux, o Felipe Anderson, né? Então, o Benedetti. Mas alguns jogadores realmente se apresentaram antes, porque eles estavam fazendo um cronograma à distância, com monitoramento do núcleo de performance e saúde do Palmeiras. Eu tenho uma dúvida. E isso demonstra a vontade dos jogadores. O Abel tem o time na mão, gente. É impressionante. Por isso que eu sou fã desse cara. Porque além de ser bom técnico, ele tem o time na mão. Os jogadores comem na mão dele. Eu vou do seu lado, senão você não para. Você se empolga, vai falando. A pergunta é, Vitor Roque e Paulinho, eles voltam como titulares? Não. Aí depende do estado físico deles, né? Eles no auge da forma, sim, Já claro. vai dar para se recuperar? Não sei se vai dar tempo do Vitor Roque voltar a ser titular, mas ele está trabalhando para isso. O Paulinho não vai ser titular durante o ano inteiro. O Paulinho vai ser aos poucos. Esse período também é importante para ele se condicionar, para ele treinar. O que vai acontecer é ele jogar mais tempo, mais vezes e por mais tempo. Talvez 45 minutos,
60 minutos ao longo do ano, mas titular mesmo, com o mesmo ritmo dos outros jogadores, ainda não vai dar. O Paulinho, o objetivo é chegar no final do ano com 90 minutos, não é isso? Não sei se tudo isso, mas pelo menos com 60, 70. Pra você ver a gravidade, né, do problema dele, cara. E o Vitor Roque, quando é que volta? Em breve, esse aí é logo. Esse aí lá para agosto. Lá para agosto ele já vai poder estar 100%. Não, agosto de Deus, agosto. Não, o Vitor Roque é titular absoluto, em breve é o titular, porque é a questão da operação que ele teve. Não, o outro já tem um problema no osso lá que... E o Estevão, volta quando? Tá recuperado, tá recuperado. Podia estar lá, né? É. Não teve um milagre antes da Copa começar? Dava pra ter chamado ele, pô. O Vitor Roque era cotado para estar na Copa do Mundo. Só que a lesão dele veio justamente no momento em que o Ancelotti estava definindo os convocados para a Copa. E aí perdeu, né? Mas infelizmente faz parte. E quem não tá se valorizando, pelo menos por enquanto, é o Danilo, né? Bom pro Palmeiras, né? Tem, Bruno? O Danilo, eu achei que fosse ter um impacto maior, concordo com você, mas esse Danilo, a gente vai reforçar aquilo que falou lá atrás, né? Esse Danilo continua valorizado. A questão é que ele poderia estar super valorizado ou ainda mais valorizado. Isso. Quando ele voltar para o Brasil, mesmo que ele não entre mais em campo, o Brasil campeão, o Brasil caindo, a hora que ele voltar, o preço é o mesmo. A questão é, se continuar jogando, o preço sobe. O Palmeiras já sabe quanto tem que pagar, o Botafogo já sabe quanto que é para vender. É mesmo uma questão de terminar a Copa do Mundo para sentarem e, enfim, negociarem o quanto antes. Eu continuo, eu nem vou aqui me apegar às informações, tá? E são muitas informações com as quais eu posso me debruçar. É mais por opinião, uma opinião muito clara. O Danilo não fica no Botafogo no segundo semestre. Boa, Bruno Andrade. Daqui a pouco eu vou chamar o cara pra... Pode falar, Bruno. E ainda dá tempo também, né? O Felipe, desculpa. Ele ainda não entrou. Entrou no jogo contra o Marrocos, né? Contra o Haiti, ele entrou também, né? Contra o Haiti também. Ele não se valorizou, mas ainda tem tempo, né? Essa reta final de Copa do Mundo aqui é onde o cara pode brilhar ainda. Acabaram as férias no Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras se representaram na noite desta quarta-feira depois de 3 semanas forçadas de férias por conta da Copa do Mundo. Evidentemente que os 7 jogadores do Verdão que estão disputando a Copa do Mundo não se representaram. São eles o Gustavo Gomes, o Maurício, o Emiliano Martínez, o Sousa, o Flaco Lopes, o Piquerez e também o John Arias. A partir de agora, os jogadores farão exames médicos e também testes físicos. Terão pela frente um mês até o retorno ao futebol. Próximo jogo do Palmeiras acontece no dia 23 de julho contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, que inclusive o Verdão lidera com folga. E 3 dias depois o Verdão vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. De todos os jogadores, apenas um não saiu de férias, que foi justamente o Vitor Roque, ele que se recupera de uma contusão grave no tornozelo. A expectativa é que o Vitor Roque possa estar em campo já no retorno do Verdão ao futebol. E outros jogadores se reapresentaram antecipadamente, que são o Jefté, que também se recupera de cirurgia, o Arthur, o Paulinho, o Benedetti, o Fux, o Felipe Anderson e também o Lucas Evangelista. De todos os jogadores, apenas o Giai segue fora. Ele que foi chamado pelo Scaloni para os 2 amistosos da Argentina pré-Copa e tinha até a perspectiva de ser convocado para disputar o Mundial, o que acabou não acontecendo. De qualquer maneira, segue com a seleção argentina, pelo menos até o final da primeira fase. Na semana que vem, vai se reapresentar normalmente na academia de futebol. Voltaram ontem aos trabalhos, fizeram aqueles exames de sangue, né, pra temporada, tudo certinho lá. Já tinha alguns jogadores que estavam lá antes, né? O caso do Vitor Roque, do Paulinho, do Fux, do Jefté, já tinham voltado antes voltou todo mundo, só os que estão servindo a seleção que ainda não. Aliás, o Palmeiras deve preparar um cronograma aí, deve ter uns dias de folga para esses jogadores, antes de voltar, os que forem até o final, né? Sim. Porque eu não sei, parece que o Uruguai já vai voltar. Olha... O Uruguai deve voltar já apesar 2. que de momento está dando Argentina e Uruguai. Não, mas precisa ganhar da Espanha, Vieira, não sonha. Não, e ainda o empate não dá. O empate não dá. Então tem que ganhar. E tem o Paraguai hoje também, De né? momento está dando Alemanha e Paraguai, seu bem. Então, mas o Paraguai ainda vai enfrentar, Paraguai vai jogar hoje. Ele tem aí, são 3 jogadores do Palmeiras lá, 4 na verdade, né? São 3, desculpa, Maurício, Sousa e o Gustavo Gomes. Então vamos ver como vai ser isso aí. Agora, tem mais nada. O Paulinho volta?
Quem? Paulinho? Paulinho volta. Vai jogar 90? Não, acho 90 não. 90 não. Ainda não. Só em 27, né? Eu acho que ele joga agora, ele é pronto para 45. Esse é o plano dele. Agora 45 minutos. Ele pode jogar aí pelo menos mais um tempo, mas ele voltou bem antes. Ele ficou só uma semaninha ali de folga. Tem que fazer isso mesmo, ele né? Não teve, né, as férias da galera. Diferente do Neymar, né? Voltou, pelo menos. Então, não vai pra Cruzeiro. Exatamente. Então vamos aguardar pra ver o que acontece com o Palmeiras. Mas não tem muita coisa não, viu, Sombra? O pessoal tem uma tara de falar do Neymar e... Muito bem, Massa. Vou começar com você, viu? Pois não. E aí? E aí Costa, que ela pegou nada, porcaria. Eu comecei a ver na seleção brasileira a formação de triângulos, ou losângulos, né? Se você quiser levar para esse aspecto, né? Então, do lado esquerdo, Douglas Santos, Vinícius Júnior vinha para a faixa mais por dentro, o Cunha encostava e por trás vinha o Paquetá. Aqui tem um balãozinho daquele de festa junina, sabe? Aí... na saída o Danilo fica, né? O Ryan dá amplitude, fica colado lá na lateral direita. Matheus Cunha é o fiel da balança, é o cara que faz o pêndulo, né? Ele vem para cá, ele vai para a direita, onde escapa também o Martinelli, né? O gol do Cunha foi assim. O Martinelli escapa, vem por dentro, no espaço vazio, o Cunha passa por trás dele, recebe a bola. O Bruno Guimarães, perdão. O que eu falei? Martinelli. Nossa, mano. O Bruno Guimarães, tá? Então, foi a primeira vez na Copa do Mundo que eu vi uma certa organização da seleção brasileira, em termos coletivos, né? Em termos individuais, é espetacular o que está fazendo o Vinícius Júnior, é o nome da seleção brasileira e é um nome para estar no mesmo pacote da bolacha, do Messi, não estou comparando jogadores, estou falando da importância que cada um tem no time. Para cada time. Você pega um pacote de bolacha, tem lá Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Vinícius Júnior, Haaland, enfim. O menino lá do lateral direito lá da... Hakimi. Marrocos, sabe? São jogadores assim, diferentes, muito diferentes. Não estou comparando eles, não. Então, isso me deu um pouco de confiança, me deixou mais confiante de ver uma seleção brasileira conseguindo crescer, né, do primeiro jogo para esse. Houve evolução. Se é uma escada com 8 degraus, como tem a Copa do Mundo, o Brasil no primeiro ficou empacado no primeiro e depois do terceiro jogo subiu para o quarto. Então conseguiu andar 3 casas. Aí daí para frente é uma outra discussão. Mas o que eu vi ontem me dá algum alento de ter um time, apesar de algumas dificuldades defensivas. Quais são? O Brasil, quando se propôs a marcar alto, muita gente vai ficar com a imagem dos gols que o Brasil rouba a bola lá na frente, mas se vocês repararem, o jogador que intercepta a bola, no caso o Ryan, ele faz muito bem o gesto de proibir, fechar o lado do campo. E quando o zagueiro vem para dentro, aí ele se embanana. Mas ele estava isolado ali, não estava o time todo. Então, esse perde e pressiona, como gostava de dizer o professor Luxemburgo, ele ainda precisa ser mais ajustado. Mas eu vi um time mais próximo, eu vi um time mais coeso, eu vi um goleiro em que eu posso confiar. O Alisson foi muito bem, cala a boca, Massini, ele foi muito bem, pegou bolas difíceis, não foi só nesse jogo. Então a minha desconfiança com relação à forma física do Alisson e não o goleiro que ele para mim tá ok, ele tá crescendo também junto com a seleção. Agora, eu tenho outras preocupações, né, no sentido em que dará tempo para a seleção brasileira evoluir a ponto de chegar numa semifinal, porque eu observo outras seleções que estão nitidamente mais prontas que o Brasil. Nitidamente. Não é só valores individuais, que nós temos também, tá? Nós temos valores individuais, nós temos jogadores jovens. Muito importante, ninguém me tira da cabeça que o Nono colocou o Ryan para ele sentir tudo que tem que sentir, enjoo, dor de barriga, naquele jogo contra o Haiti, porque ele foi um jogador muito importante ontem. Foi mesmo. Ele e Douglas Santos. O Douglas Santos vem sendo um jogador fundamental para esse
modelo da seleção brasileira. Ele vai ao ataque, ele raramente perde um passe, ele raramente erra uma assistência, um passe ou uma jogada que ele tenta pelo lado esquerdo, e atrás ele está dando conta. O Brasil inverteu o eixo. O lado direito fica mais, o lado esquerdo sai mais. Isso também pode ser um problema quando você enfrentar um adversário que bloqueia o seu lado esquerdo. Muitas vezes, e eu gostei disso, eu vi o Brasil voltando no 4-5-1. Né? Fazia uma linha de 5 com Matheus Cunha, Ryan, Paquetá, Bruno Guimarães, e o Vinícius voltava por dentro. Não sei se vocês repararam nisso. E o Ancelotti falou uma coisa legal na coletiva. Ele falou o seguinte: o Vinícius Júnior do lado de campo, ele precisa dar 5, 6, 7, 8 passes para chegar na área. Por dentro, não. Né? Então, para mim, isso sepulta de vez a questão de um ataque com Endrick, ele e Neymar. Sepulta de vez. Acho que ele achou uma forma, um jeito de ter um lado direito minimamente agressivo quando a bola chegar lá com o Ryan, ter um lado direito fechado, porque o Danilo não dá conta, certo? Há uma preocupação na parte defensiva com o Danilo, né? E explorar aquele que é seu melhor jogador, contando com a colaboração e a categoria do Matheus Cunha e do Bruno Guimarães. Tirante, para mim, a inoperância de Casemiro, que fez o melhor jogo dele na Copa do Mundo, foi muito mal contra o Marrocos também.